Olá, sou Jaime Pinto. No dia 1 de junho de 2025, domingo 1 de junho de 2025, houve eleições legislativas precisamente há uma semana atrás. Eu já comentei os resultados num vídeo que filmei na segunda-feira passada. Já disse a maior parte daquilo que queria dizer, portanto desejo que este vídeo de hoje seja pequeno. No entanto, na segunda-feira passada ainda não tinham sido apurados os resultados dos votos dos imigrantes, portanto ainda não havia resultados finais das eleições legislativas de 2025. Desde aí também surgiram mais umas notícias e, portanto, acho que justifica que faça este vídeo, mas que espero que fique pequenininho. Ora, os resultados nacionais... Confirmado, Chega tornou-se na segunda força política em Portugal. Estão praticamente contados todos os votos das eleições. O Chega está a vencer no círculo fora da Europa, onde elege um deputado. A AD está em segundo e consegue também um deputado. Também na Europa é o Chega que vence, mas não consegue eleger 2 deputados, como se chegou a pensar. A AD e Chega partilham aqui os 2 mandatos. O PS não elegeu qualquer deputado no voto dos imigrantes. Com esta distribuição de mandatos, confirma-se a vitória da AD, mas a grande surpresa é, e claro está, na mudança do maior partido da oposição. O Chega torna-se na segunda força política em Portugal em números de deputados eleitos. Fica assim a composição do novo Parlamento, a AD com 91 deputados, o Chega 60, PS com 58, Iniciativa Liberal 9, o Livre com 6, CDU 3, Bloco de Esquerda 1, PAN 1 e o JPP também com 1 deputado. Vamos vê-los. Ora, podemos ver resultados nacionais em vários sites, como o do próprio Ministério da Administração Interna, da RTP, do SAPO, podemos ver noutros lados, e vemos que a ordem por que aparecem os resultados não corresponde bem àquilo que se tem dito na comunicação social. Porque, como já era esperado, como disse no vídeo anterior, ficou em primeiro lugar a AD, isso já se sabia antes mesmo de serem contados os votos dos imigrantes, e depois, em número de votos, ficou em segundo lugar o PS, e em terceiro lugar o Chega. O PS teve uns poucos milhares de votos a mais que o Chega. No entanto, o Chega elegeu mais deputados. Nos votos depositados em Portugal, foram eleitos o mesmo número de deputados para PS e Chega, mas o PS ficou com ligeiramente mais votos, mas o mesmo número de deputados. No entanto, nos votos pela imigração, Chega elegeu 2, a AD elegeu 2 e o PS não elegeu. E, portanto, o Chega em número de deputados passou à frente ao PS. Por esse motivo é que quando vamos ver os resultados nos sites de informação, aparece o PS em segundo lugar e o Chega em terceiro, porque o PS teve mais votos. No entanto, tem-se falado do Chega ter ficado em segundo lugar, ter ultrapassado o PS, porque realmente o Chega elegeu mais deputados. Como o Chega elegeu mais deputados, confirma-se que o PS teve uma derrota estrondosa. Confirma-se que o Pedro Nuno Santos não foi um bom líder para o PS, ficou obcecado com a SPI não viva, com problemas tão graves que há no mundo. O Pedro Nuno Santos ficou obcecado com a SPI não viva e a olhar e a falar sobre a SPI não viva e a querer a Comissão Parlamentar de Inquérito. Entretanto, soube-se que houve vozes do PS, inclusivamente próximas de Pedro Nuno Santos, que lhe recomendaram que o PS se abstivesse na votação da moção de confiança. Bastava que o PS tivesse abstido na votação da moção de confiança e continuaria a estar no Parlamento com o mesmo número de deputados que o PSD, a par com o PSD, seriam os 2 partidos com mais deputados no Parlamento até hoje. A AD tinha mais porque tem os votos do PSD, os deputados do PSD e do CDS. O CDS tem 2 deputados, portanto a AD ficava com mais 2 deputados que o PS.
Mas o PSD e o PS estavam com exatamente o mesmo número de deputados. Depois do Pedro Nuno Santos ter ficado obcecado com a Spin Viva, ter feito disso a grande questão de que se falava a todo momento, ter proposto uma comissão parlamentar de inquérito e depois ter decidido que o PS votava contra a moção de confiança. O resultado é que houve eleições e o PS teve esta derrota estrondosa. Ora, o Pedro Nuno Santos já tinha tido, enquanto foi ministro, decisões precipitadas e menos boas, por exemplo, anunciar contra a vontade do primeiro-ministro que em Portugal iriam ser feitos 2 novos aeroportos na região de Lisboa, um no Montijo, outro no Campo de Tiro de Alcochete, algo que depois teve que desdizer, porque não era essa a vontade do primeiro-ministro. Portanto, o Pedro Nuno Santos já tinha cometido erros graves como ministro, e depois veio a cometer também como líder do PS, levou este resultado desastroso de o PS ficar em terceiro lugar na Assembleia da República em número de deputados, o que nunca tinha acontecido, sempre tinha ficado em primeiro ou segundo até estas eleições, até ser dirigido por Pedro Nuno Santos. Não estou a dizer isto por má vontade contra o Pedro Nuno Santos. Verifico só que verifico que o resultado para o PS foi péssimo e foi bom foi para o Chega. Realmente, mais uma vez, o PS tanto mal diz do Chega, mas que tanto destaque tem dado ao Chega, falando a todos os momentos do Chega durante anos. Havia simpatizantes e membros do Chega que falavam, simpatizantes e membros do PS que falavam do Chega, com a expectativa de que o Chega criasse problemas ao PSD e ao CDS e se tornasse mais fácil ao PS ganhar eleições. Pois, ironicamente, o que sucedeu foi o PS ficar atrás do Chega em número de deputados. Ainda assim, nos sites, o que aparece é o PS em segundo lugar. Ora, há pessoas que não dão importância ao número de votantes, só dão importância ao número de deputados. E por isso, nos últimos anos, até ouvi algumas pessoas dizerem que não fazia sentido portugueses votarem em pequenos partidos nos distritos com pouca população do interior, porque não havia hipótese de pequenos partidos elegerem deputados nesses distritos. Eu sempre fiquei com os cabelos em pé, aqueles que ainda tenho, sempre fiquei com os cabelos em pé ao ver esse tipo de comentários, mesmo por pessoas inteligentes e por quem tem consideração, porque já no passado o PCP particularmente tinha mostrado que mesmo partido pequeno pode conseguir eleger deputados em distritos com pouca população do interior, e curiosamente, precisamente nos mesmos distritos, com exceção de Évora, veio agora o Chega a ter resultados particularmente bons e eleger deputados. O Chega como o PCP no sul de Portugal continental. Desta vez foi o Chega a conseguir atrair os votos do antissistema, de pessoas antissistema, já não com a ideia da Revolução Comunista, que era o caso do PCP, quando tinha os seus melhores resultados, mas no caso do Chega, aquilo que tenho ouvido pessoas dizer em entrevistas de rua, no Alentejo, no Algarve, aquilo que se vê nas redes sociais, os apoiantes do Chega serem contra os imigrantes, quererem os imigrantes expulsos de Portugal, mesmo sendo certo que os imigrantes hoje em dia representam possivelmente perto de metade, se é que não ultrapassou já metade das pessoas que trabalham na agricultura e que produzem aquilo que nós comemos, há muitos imigrantes a trabalhar em áreas fundamentais. Eu, quando vou a supermercados, por exemplo, sou com alguma frequência atendido por imigrantes. Mas enfim, mas a verdade é que há muitos portugueses que
estão chocados por causa dos imigrantes em Portugal e no Alentejo e no Algarve também há portugueses que não gostam dos turistas em Portugal. E, portanto, um partido que não gosta de estrangeiros tem captado votos anti-sistema. E realmente, PCP no passado e agora Chega, provam que mesmo em distritos do interior que elegem poucos deputados, pequenos partidos podem conseguir eleger. Mas para além disso não são só os deputados que têm importância. O número de votos tem importância. Realmente que haja mais portugueses ou menos portugueses a estarem de acordo com um determinado partido é algo que tem importância. E tem importância também do ponto de vista objetivo, porque o Estado dá subvenções aos partidos que têm assento parlamentar, portanto, os partidos recebem dinheiro do Estado e o dinheiro que recebem é proporcional ao número de votos. O que quer dizer que nestas eleições o PS receberá ligeiramente mais do que o Chega, porque teve mais votantes do que o Chega. Ora, poderão algumas pessoas perguntar, mas como é que é possível que o PS tenha tido mais votos e que tenha sido o Chega a eleger mais deputados? Será que sou eu que estou aqui com má vontade e tal? Não estou com má vontade. Eu mostrei aqui os resultados oficiais. Qualquer pessoa pode consultar os resultados oficiais, seja nestes sites que eu mostrei ou noutros. Efetivamente o PS teve mais votos. Para não prolongar mais este vídeo, eu não vou dar uma explicação completa sobre como é que é possível um partido ter alguns milhares de votos a mais e ficar com menos deputados. Isso tem a ver com a divisão do país em 22 círculos eleitorais, um por cada distrito de Portugal continental, mais um para a Madeira, um para os Açores, um para os imigrantes que estão em países da Europa e um para os imigrantes em países fora da Europa. Portanto, há como se fosse não uma corrida, mas 22 corridas. Em cada um dos círculos eleitorais, cada partido só pode eleger um número inteiro de deputados. Isso é inevitável. Portanto, o partido não pode eleger meio deputado, ou um deputado e meio, ou um deputado e 3/4, ou 3 deputados, 2. Portanto, em cada círculo eleitoral há votos que a partir de um certo ponto permitem um partido eleger mais um deputado, mas pode haver por azar casos em que um partido fica só ligeiramente abaixo do número de votos necessários para eleger mais um deputado e não elege. Às vezes por uma diferença muito pequenina, um partido tem mais uns poucos votos que o outro e um partido elege mais um deputado e outro partido não elege mais um deputado. E então pode acontecer que haja vários círculos eleitorais em que um partido tem mais votos do que outro, mas não elege mais deputados, e depois haver outros círculos eleitorais que têm ligeiramente menos votos e é outro que elege mais deputados. Portanto, pode acontecer efetivamente porque o nosso sistema eleitoral leva a que em eleições legislativas cada português vote por um círculo eleitoral, um de 22. E realmente aí resulta que, como não se pode eleger meio deputado ou um terço de um deputado, ou o partido tem votos suficientes para conseguir eleger um deputado ou para conseguir eleger mais um deputado, ou se fica perto, há uma série de votos que quase dão para eleger um deputado, mas não dão. Porque não se podem eleger 0,9 deputados ou 0,8 deputados. E isto é verdade para 22 círculos. Portanto, pode acabar por haver uns milhares de votos que não dão origem à eleição de deputados. Não são suficientes em cada um dos círculos para que o partido eleja mais um deputado. Portanto, efetivamente, verifica-se que isso pode acontecer. E, aliás, se olhar mais para baixo também verificamos que o ADN, por exemplo, teve mais votos
que o JPP, por exemplo, o JPP, porque teve os votos concentrados no Círculo da Madeira, conseguiu eleger um deputado, e o ADN, que teve os votos mais espalhados pelo país, não conseguiu eleger qualquer deputado. Portanto, isso é algo que pode acontecer com o nosso método eleitoral. Quem queira perceber melhor pode pesquisar aqui na internet método de UNT e círculos eleitorais e ficar a saber tudo. Mas em qualquer caso, mesmo que em número de votantes o PS ainda tenha sido o segundo partido com mais votantes, mesmo que vá receber mais subvenção do Estado, mesmo que apareça nas páginas de resultados das eleições em segundo lugar, é certo que foi uma derrota estrondosa o ficar com menos deputados que o Chega, e foi uma vitória muito importante para o Chega ter ultrapassado em deputados o PS, que é a primeira vez que o PS não fica nem em primeiro nem em segundo, que fica em terceiro em número de deputados. Pronto, acho que devo ficar por aqui, e então até breve, espero.